pessoal, daremos continuação então nessa segunda aula ao assunto dentro da cadeia de logística, né, dentro dos nossos estudos de logística integrada, ao tema de TI, né, e tomada de decisões, enfim. O sistema de TI, né, sistemas importantes aí para o processo. O conceito de tecnologia da informação engloba várias tecnologias que coletam, processam, armazenam e transmitem informações, assim como envolve, além de computadores, equipamentos de recolhimento de dados, tecnologias de comunicação, automação de fábrica e outras modalidades de hardware e softwares e serviços, né, segundo Porter aí, em 1999, no seu livro. Enfim, gente, a tecnologia, conforme falamos, de informação, além do software, nós temos diversos outros softwares e ferramentas que se integram ao nosso software de gestão, vamos dizer assim, empresarial, né, que é o ERP, e com isso nós temos muito mais ganhos, né? Um ganho muito maior em produtividade, em qualidade, em processamento de informações, em velocidade, agilidade, enfim. Para tudo isso é que nós optamos sempre por tecnologias com maior aderência aos nossos processos, ok? Tecnologia da informação refere-se aos diversos componentes, como hardware, software, banco de dados e outros que organizados formam um sistema de informação, que é um conjunto de tecnologia, né, de informação organizados com o propósito específico, não é? No nosso caso aqui, o propósito específico é a gestão da área de logística integrada. No decorrer, a necessidade de obter as informações de forma mais rápida e precisa proporcionou grandes avanços quanto à evolução tecnológica. Então, assim, todas essas tecnologias, elas foram surgindo, elas foram desenvolvidas, né, na medida que novas necessidades foram nascendo, não é? Na medida que o mercado foi ficando mais exigente e o cliente foi se tornando mais difícil de ser satisfeito, não é? Então a gente foi buscando, a tecnologia ela foi buscando se desenvolver cada vez mais para que as empresas pelo menos continuem mantendo-se no mercado, não é? E para se manter no mercado, hoje em dia, você tem que ser ágil, tem que ser responsável, tem que cumprir contratos, tem que trabalhar muito próximo ao atingimento dos objetivos, das metas, e a tecnologia ela vai contribuir para todo esse processo, para toda essa visão, né, para que todos esses conceitos sejam trabalhados, né? O sistema de informação, né, que automatizam as áreas funcionais de uma empresa, não é? Eles automatizam não só vendas, marketing, produção, finanças, contabilidade, recursos humanos, não é? Cada um desses softwares, né, tem uma função específica. Dentro de um ERP, conforme nós falamos, quando nós formos medir a aderência de um software, cada área dessa vai analisar os seus processos, não é isso? Cada um tem uma forma de trabalhar e ele vai buscar no melhor software a maior aderência, né? Aquilo que mais atende naquele momento ou as expectativas, não é? Quando você vai implementar um novo software na empresa, é muito mais importante do que ele atender a necessidade ali do momento, é saber se esse software ele traz ferramentas e conceitos de mercado novos para que você altere os seus processos atuais em direção à expectativa de quem realiza as atividades, de quem
é responsável pelos processos, não é? A evolução da empresa, ela tem que ser contínua, e a tecnologia da informação, a implantação, a implementação de softwares, ela contribui para isso, né? Qual que é a diferença entre implantar e implementar? Implantar é quando você apenas dispõe de algo, né? Você coloca em funcionamento alguma coisa, você começa o processo de implantação e finaliza ele. Implementação é quando você, depois de fazer todo esse processo, você vai embora, você vai cuidar de outras coisas e aquilo continua funcionando, continua trabalhando. Então você não apenas implantou, você implementou algo, não é? Além de fazer a implantação, aquele processo ele é perene, ele é contínuo, ele vai continuar existindo depois que você terminar o processo de implantação. É importante ressaltar que devemos ter muito mais cuidado na hora da aquisição, né, de qualquer software. Como falamos, toda a aderência, todo o comportamento do fornecedor, né, da software house, como são feitas as atualizações, enfim. Existem sistemas, né, são os primeiros a serem implantados na maioria das empresas. Então é um pouco daquilo que a gente faz de Kaizen, não é? Você olha para o mercado, você vê o que já existe no mercado, quais são os softwares que o seu concorrente ou até os seus clientes, seus fornecedores utilizam, para que você já parta então aí de um software com sucesso, não é? Que já tenha um histórico de sucesso. Os principais sistemas de informações gerenciais dão suporte aos processos globais de toda a empresa, abrangendo todas as unidades, não é? Se você tiver várias fábricas em vários locais diferentes, o software, se não for o mesmo, ele pelo menos tem que ser software compatíveis, né? Que você pode conectar todas as suas empresas, os seus clientes e os seus fornecedores. Assim, destacamos dentro dos processos logísticos e sistemas o ERP, né, Enterprise Resource Planning, um sistema para toda a empresa, para todos aqueles setores: vendas, marketing, produção, finanças, contábil, recursos humanos, entre outros. Não é? É óbvio que cada um desses processos, desses setores da empresa, eles podem buscar outros softwares que conversem, que se adequem mais à realidade deles, né? Mais à aderência, né? daquilo que eles desejam, e fazer com que esses softwares conversem com o software principal, que é esse ERP. Um forneça informações para o outro, não é? Os WMS, sistemas para centros de distribuição, não é? Armazéns, enfim, né? Toda a operação logística. Os TMS, sistemas para empresas de transporte. Você pode ter os dois, o TMS e o WMS integrados, não é? Ou dentro de um mesmo software, enfim. Isso tudo depende do tamanho da sua operação, depende dos seus objetivos, da sua necessidade, ok? Pois muito bem. Vamos aqui então falar um pouco sobre o ERP, né? Enterprise Resources Planning, planejamento dos recursos da empresa, não é? O sistema ERP foram desenvolvidos, né? Começaram aí os seus desenvolvimentos aí na década de 90. Esses sistemas se integram e coordenam os principais processos da empresa através de um software, organizando e disseminando a informação de forma integrada entre as diversas áreas da companhia, conforme vimos aí no slide anterior. Essa integração faz uso de uma base de dados comum a toda a empresa, consolidando assim toda a operação do negócio em um único ambiente, né, de TI, um único ambiente de armazenamento, de banco de dados, não é? Dessa forma, procura-se evitar redundâncias e inconsistência de dados, assegurando a integridade do fluxo de informações.
não é isso? Então, o ERP, ele é uma base de dados que servirá a toda a empresa. Mesmo que em determinados processos você utilize outros softwares, esses outros softwares, eles vão atender a necessidades específicas dos agentes envolvidos naquele processo. Porém, esses outros softwares, eles vão resumir as informações e mandar essas informações para dentro do ERP, porque dentro do ERP é onde todos os processos da empresa convergem, as informações elas vão ser utilizadas de forma resumidas, né, pela gestão da empresa para conhecimento dos dados que são relevantes para a gestão, não é? É aquele filtro que você faz das informações que são úteis naquele momento e as que não são, ok? Aquelas que são mais específicas, úteis somente para quem trabalha no dia a dia, nos processos em evidência, não é? A grande vantagem da implementação de um ERP advém de sua própria concepção integrada. É isso que nós acabamos de falar. Ele vai integrar todos os processos da empresa num só ambiente, permitindo assim melhorar a eficiência, a eficácia, a velocidade de processo de coleta, armazenagem, transferência e processamento de informações corporativas, não é? Quando você tem várias fábricas participando, né, que são da mesma companhia, do mesmo complexo industrial, empresarial, se você tiver um único ERP centralizando ou um ERP que centralize a informação de vários outros softwares, você consegue ter um processo de gestão mais eficiente, ok? Esta concepção pode ser representada nos benefícios a seguir, não é? Quais são os benefícios, então, que nós teremos com a utilização de um software centralizador, né? Unicidade de dados, né? Utilização da mesma informação por todos os setores da empresa, conforme o perfil de cada usuário. Então, todo mundo utilizará as informações relevantes, as informações de gestão de todos os usuários, de cada um, né, específico usuário. Integração de todas essas informações, né, através da automação e padronização. Então, o software também vai contribuir muito, não é, para a padronização dos processos. Todos na empresa, em todas as empresas do grupo, por exemplo, com um processo de automatização, sistematização, utilização de tecnologia, todos os processos serão padronizados, todos farão, por exemplo, o recebimento de materiais, a conferência, a inserção de dados no software, abastecendo de informações, todos farão da mesma maneira. Isso vai criar processos padronizados. Redução dos inconvenientes proporcionados pela transferência de dados entre diferentes setores de uma mesma empresa, eliminando interfaces complexas e caras entre sistemas não projetados para compartilhar dados. Ou seja, quando você tem um único software e não cada setor da empresa possui um software, você elimina interfaces, né, interfaces que você vai ter que padronizar, vai ter que customizar para que vários softwares conversem um com o outro. Às vezes esse processo de integração de um software com o outro, ele é muito caro, ele é muito dispendioso, ele é muito complexo. Então, com um único software, você evita de construir essa rede tecnológica, vamos dizer assim, de programação, né, de TI, você reduz essa necessidade consideravelmente. Produção e acesso a informações em tempo real por toda a empresa, falamos bastante disso, né? Tempo real é o momento que está acontecendo a atividade. Está acontecendo a atividade e ela já foi registrada no software, no sistema. Quem está dentro ou fora da empresa consegue acompanhar o que está acontecendo, né? Se for
liberado o acesso, obviamente, a esse usuário do sistema. A adoção de melhores práticas de negócio, obtenção de ganhos de produtividade e de velocidade de resposta da empresa, suportados pelas funcionalidades do ERP. Ou seja, muitas vezes, né, aquilo que não é foco principal da nossa atividade, nós realizamos algumas atividades de um determinado jeito, de uma determinada forma. Porém, o ERP, ele traz lá um padrão, né, aquilo que o mercado já realiza de uma outra maneira. E aquela maneira, como não é o foco principal da nossa atividade, nós iremos trocar, né? Ou seja, deixar de realizar do nosso jeito e realizar do jeito, da forma, do processo que o software traz, porque vai facilitar o nosso dia a dia. E aquela informação que a gente tratava, né, de uma outra política, ela pode ser alterada, porque ela não afetará os nossos resultados, tá? Então, assim, é super importante isso. Quando for fazer a implantação de um software, né, esse processo de desgaste, esse processo de resistência, ele tem que ser vencido sempre olhando o resultado. Quando você olha o resultado, é o que importa. Então, assim, a maneira como faz, a forma habitual, né, ela pode ser irrelevante para o resultado, tanto de uma forma quanto de outra. Então, para que eu vou gastar dinheiro alterando a característica do software? É melhor que eu altere o meu processo, a minha forma de pensar, o meu jeito de realizar a tarefa, ok? Redução de custos, né? Otimização do fluxo de materiais através de um maior controle de informação e dos processos, permitindo redução dos estoques, redução das atividades que não agregam valor, não é, ao produto, ao processo, ao serviço. Não é? Se aquela atividade que nós realizamos, ela não agrega valor à cadeia, né, uma cadeia de valorização mesmo, de não só do próprio produto, como da pessoa que realiza a tarefa. Imagina, se você apenas troca peças de posição o dia todo e alguma solução tecnológica implantada ali elimina essa necessidade, por exemplo, não é? Isso valoriza a pessoa, isso traz mais motivação, né? Traz mais motivação para a pessoa. Isso também é importante. E quanto à otimização de fluxo de materiais, falamos bastante, né, nas aulas anteriores. Então, isso já está bem claro, né? Aqui apenas para evidenciar um pouco mais o ganho que você tem com a implantação de um ERP. Além disso, você tem a melhoria do nível de serviço, auxílio, né, em todas as tomadas de decisão, que é para o foco principal de um ERP, é isso, é a gestão da companhia, da empresa, né, ou do grupo de empresas, de forma centralizada, de forma rápida. Né? Tudo isso suportado com base de dados que reflete a realidade da empresa e do mercado, permitindo identificar qual, quanto, como, onde, né? E quando os recursos podem ser utilizados, gerando melhorias não só na qualidade, como na produtividade dos serviços prestados, né, aos clientes internos e externos da empresa. Todos nós temos, né, clientes internos na empresa, que precisamos melhorar esses interrelacionamentos também. E um software ERP contribui para isso. Por exemplo, a área de logística tem como cliente interno, não é, a produção, vendas, enfim, né, só para citar alguns exemplos. Tem como fornecedor o RH, por exemplo, né, que dá suporte a toda a área de logística. Então, você tem interrelacionamentos que, com sistemas adequados, ERPs funcionando adequadamente, você vai fazer com que essa relação interna
de informações, né, de troca de informações, seja muito mais precisa. Eles coletam dados de rotina da empresa e disponibilizam as informações necessárias de acordo com o perfil do usuário. Isso é importante aqui, tratar um pouco sobre essa questão de perfil de usuário. Num grande ERP, né, como um SAP da vida, aí, por exemplo, né, você tem diversos processos dentro dele. Ele atende empresas, né, gigantescas, imagina. Então, cada usuário passa a ter um perfil, né, que a própria área de TI, de gestão de tecnologia de informação, ela vai delimitar quais são os processos que cada usuário tem acesso, não é? Até porque, em algumas empresas, né, a própria auditoria externa e interna, ela limita o que determinados usuários podem ter acesso. Por exemplo, vamos falar de pagamentos de frete. O que é o ideal? O ideal é que uma pessoa faça a conferência, né, das faturas de frete enviadas pelas transportadoras, se é o caso de empresas que trabalham com terceirização, né, desse tipo de serviço, serviços de transporte, não possui frota própria, e uma outra pessoa faça a liberação dos pagamentos, não é? Por quê? Porque são atividades conflitantes em algum momento, não é? Como eu posso conferir, né, se tudo está feito e depois eu pagar? Então, assim, o pagamento ele tem que ser dissociado, ele tem que ser separado da atividade de conferência, por exemplo, tá? Estou citando aqui um exemplo. Podem existir muitos outros de perfis, né, de usuários que, para que se evitem conflitos, para que a auditoria ela não tenha pontos aí de atenção aos controles internos, né? Ela não recomende que os controles internos sejam inseguros, né? Ou seja, nós precisamos dar segurança ao processo. Por isso essa questão de perfil de usuário. Cada usuário do software terá um perfil diferente. Cada um, óbvio, se vocês têm, são duas pessoas têm a mesma responsabilidade, né, os mesmos processos, é óbvio que os perfis serão iguais ou semelhantes. Mas quando são processos diferentes, cargos diferentes, terão perfis diferentes, igualmente diferentes, ok? Muito bem. Um sistema ERP hoje não é um diferencial competitivo, mas sim uma necessidade para as empresas continuarem competitivas no mercado. É aquilo que falamos sobre a evolução de tecnologia. Hoje, isso não chega a ser um diferencial, porque praticamente todas as empresas têm um sistema ERP, seja ele de uma software house ou seja ele programado e produzido ali mesmo pela área de tecnologia da empresa, não é? Se a empresa opta por isso. Mas não chega a ser mais um diferencial. É basicamente uma necessidade. É como você, quando você fala, puxa, eu quero ser gerente, ter uma faculdade, né, cursar uma faculdade, não é um diferencial para um gerente, né? Ela é uma necessidade. É o mesmo caso de um ERP, um ERP dentro de uma empresa, já é uma necessidade quase que absoluta. Sem isso, não há como fazer gestão, né? Não há como calcular todas essas informações, esses relacionamentos entre setores, deixar isso somente ali pelo contato humano e presencial, que nem sempre é possível, ok? Muito bem, então aí finalizamos um resumo sobre ERP. Continuaremos aqui então, agora abordando o WMS, né? Já explicamos bastante desse software e suas funcionalidades nas aulas de armazenagem e movimentação. Vamos aprofundar aqui um pouco mais, né? O sistema de gerenciamento de armazém.
O WMS trabalha com integração de hardware, software e equipamentos periféricos para gerenciar o espaço físico, ou seja, ele conversa com todos os equipamentos de radiofrequência, de movimentação, né, até de armazenagem, não é? Estocagem, armazenagem, equipamentos, né, e mão de obra em centros de distribuição, em todo tipo de armazém. Os fornecedores de soluções WMS oferecem sistemas que integram tudo isso, os hardware, os softwares, os serviços relacionados aos processos. Quais são os principais benefícios para quem tem um WMS? A funcionalidade da administração da mão de obra em tempo real, ou seja, todos os processos de conferência, de movimentação, de armazenagem, de pique, de separação, de etiquetamento, enfim, todos esses processos, essas funcionalidades do próprio software irão ajudar a administrar. Como? Através dos tempos, através dos métodos, através dos indicadores, né, que ele vai nos mostrar, através da evolução da programação do dia a dia, né, dentro de um WMS. Todos esses processos de armazém, de armazenagem, eles terão acompanhamento, eles terão administração, né? Planejamento, acompanhamento e funcionalidades de administração de mão de obra, que acabamos de falar. Comunicação integrada com o sistema central. Um WMS ele vai possuir, então, necessariamente, esse canal aberto, esse canal de informações, de troca de informações com o ERP, não é? Trazendo e levando informações relevantes, aquilo que interessa aos demais clientes internos e gestores internos, ok? Muito bom. O desenvolvimento de um software com parâmetros conforme necessidade do armazém. Então eu tenho um armazém que é único, que é padrão, enfim, ele vai, eu vou parametrizar o meu WMS com aquilo que eu possuo, com o equipamento de movimentação que eu possuo, com o equipamento de armazenagem, de estocagem que eu possuo, né? Se é prateleira, se não é, o que tipo de equipamento que eu tenho lá para armazenar o meu material, o tamanho da área, a delimitação das áreas, né, de armazenagem, de separação, de docas, enfim. Tudo isso fará parte do desenvolvimento do software. Controle do dispositivo de movimentação de material. Ou seja, o WMS, ele, se você tiver softwares ali que gerenciam, por exemplo, um transelevador ou um veículo automatizado, né, que circula sem operador, todo esse controle será feito dentro do WMS. Ele vai levar a informação de atividades que esses sistemas integrados dentro com o WMS irão trabalhar, irão funcionar. Disponibilização de informações em tempo real, né, daquilo que está sendo separado, daquilo que está sendo embarcado nos veículos, daquilo que está sendo recebido da produção, por exemplo, não é? Ou do fornecedor, enfim, tempo real, né? Informações em tempo real. Total adequação da funcionalidade do armazém, não é? Tudo aquilo que discutimos sobre processos, sobre responsabilidades, sobre divisão de equipes, programação de trabalho por turno, por equipe, enfim, todas as funcionalidades elas serão mais adequadas, porque você terá como fazer um plano mestre, né, de trabalho, de funcionamento, você terá como fazer uma reprogramação, uma programação semanal, diária, uma reprogramação, caso ocorra ali a falta de um veículo, o atraso de um veículo, enfim, alguma coisa que o valha. Programação e entrada de pedidos. Eu consigo
dentro de um WMS, buscar lá no ERP aquela carteira de pedidos, qual é o meu planejamento, o que eu tenho de itens faturados, não é? Porque normalmente o departamento de vendas ele vai liberando os pedidos, né, durante o dia. E o setor de expedição ele vai fazendo um planejamento, uma programação para atendimento daquela necessidade, dos pedidos que já foram liberados, para que eu possa fazer aí a separação, o carregamento do veículo e o faturamento, não é? A emissão das notas fiscais. E nisso eu tenho um plano de trabalho, né? Qual é meu plano de trabalho? Quais são os tempos, né? Se isso funciona de forma intermitente, entrou o pedido, eu já vou faturando, ou não, eu faço intervalos ali para que eu possa, inclusive, dentro do WMS, ele vai conter ali todas as capacidades dos veículos que utilizamos para entrega, né? E ele vai calcular a quantidade de veículos que eu preciso para cada pedido, ou para cada região, ou para cada cliente, enfim. A forma como você vai gerar, né? Vai fazer essa programação de entregas, de carregamento. Então, em determinados processos, isso pode ser feito de hora em hora, ou pode ser feito uma única vez por turno, não é? E o que estiver ali dentro é faturado, e é planejado, e é programado, e é realizado, o que for liberado ali em tempo real de vendas, ele vai acumulando para o próximo turno, quando eu vou fazer uma nova rodada, né, de programação de embarque ali. Enfim, cada empresa tem a sua característica. Planejamento e alocação de recursos. Olha, quando eu tenho alguns turnos de trabalho, como essas equipes estarão dispostas, qual é a quantidade de carregamentos, né, por características de veículo, características de pedido, de materiais, de entregas, né, de região, quais são as equipes adequadas para cada tipo de serviço. Então, tudo isso estará parametrizado dentro de um WMS. E não se engane, a implementação de um WMS, não é? Depois de ter falado aqui tudo isso, ela é tão complexa ou mais complexa que a implementação, a implantação de um software MRP, por exemplo, com aquele mundo de informações que vimos a respeito de cadastros. No WMS, o dimensionamento das áreas, todas essas informações de tempos, métodos, processos, serviços, equipes, veículos, enfim, é igualmente trabalhosa e necessária. Para que um WMS funcione corretamente, você precisa abastecê-lo com todos esses cadastros, para que ele identifique, no momento do recebimento, o melhor local, não é? Ele faça um pré-recebimento e recebimento, já indicando qual é o melhor local para se armazenar o material, mas para isso ele tem que conhecer as dimensões do material e as dimensões dos estoques, das áreas de estocagem, né, de armazenagem. Acompanhamento, inspeção e controle de qualidade, tudo isso com processos bem estruturados dentro do software. Ele vai dizer como aquela inspeção tem que ser realizada, né, qual o tempo necessário médio para que aquela inspeção seja liberada, não é? E se faça o controle de qualidade, medindo as características que o recebedor lá, ele vai analisar o que? A descrição do material, ele vai analisar quantidades, dimensões, enfim, características físico-químicas, se forem necessário medir, terão que ser feitas por um laboratório, por agentes competentes. Então, tudo isso tem que ser parametrizado dentro do WMS, para que se tenha informações em tempo real do que está acontecendo com cada lote de material recebido, seja ele da produção, seja ele de fornecedor. Agilização na separação dos pedidos, não é?
Com toda essa informação de localização dentro do WMS, facilmente ele indicará, né, através de radiofrequência ou através de emissão de listas de materiais de separação, quais são os produtos que devem ser coletados pelos separadores de material, né, pelo pessoal de expedição. Na expedição ele vai facilitar já delimitando por região, por veículo, por cliente, quais são os pedidos, né? Quais são os itens que devem ser embarcados, no quais horários, quais equipes serão responsáveis por aquele trabalho. O inventário ele vai também, né? É um sistema de localização de materiais dentro do armazém, não é isso? Então, se você tiver, por exemplo, etiquetas inteligentes e leitores holográficos que possam ler o armazém por completo, por exemplo, você faz a contagem, o inventário em segundos, na verdade. Mas se você não tem esses leitores, se a tecnologia não é tão avançada, você não tem etiqueta inteligente em todos os lotes, mesmo assim você terá a localidade de todos os itens. E você pode fazer aí os inventários rotativos com muito mais velocidade e eficiência e contribuir para que os inventários periódicos, né, sejam eles trimestrais, semestrais, mensais ou anuais, sejam muito mais flexibilizados, muito mais rápidos, muito mais eficientes. E você ganhe muito aí em acurácia de estoque, não é? A acuracidade de informações e banco de dados, não é? Não só a assertividade na questão de saldos de materiais, como de processamento de materiais em tempo real, não é? Processamento de informações em tempo real, ok? Com um WMS bem organizado, parametrizado, você vai ganhar muito em melhoria na ocupação do espaço. Por quê? Porque o próprio WMS, ele ajuda, ele sugere quais são o melhor ponto de localização. Por exemplo, quando você faz uma classificação ABC de materiais, quando aquele lote dá entrada lá no recebimento, ele já indica que aquele material, ele já entende, ele já lê na etiqueta daquele material que é um material da classe A. Ele já determina qual é a melhor localização para aquele material, conforme os parâmetros que nós colocamos lá. Ou seja, eu coloquei no parâmetro que o material da classe A, na classificação ABC, deve ir para áreas livres que houverem espaço, próximos à expedição. Então, ele já determina a localização através dessas informações. Por exemplo, tá? Redução dos erros de operações, né? Como ele indica quais são os materiais que todos devem pegar, ele vai indicar sempre o material que obedece o FIFO, por exemplo, né? O material mais antigo. Ele vai reduzir a possibilidade de se pegar um lote que não seja o correto. Por quê? Porque se você tiver uma radiofrequência ali junto, operando com o WMS, na hora que você lê a etiqueta do material que você está pegando, ele vai falar, opa, não é essa, está errado. Então, naquele momento, você já não consegue coletar, você é obrigado a coletar a etiqueta correta, o lote correto. Então, ele diminui consideravelmente, ele auxilia, né, a reduzir aí consideravelmente todos os erros de operação. E você vai aumentar a produtividade com tudo isso que nós falamos, né? Ganhando em ocupação, diminuindo os erros, otimizando todas as nossas equipes, né? O tempo das equipes, o tempo dos equipamentos de movimentação. Os benefícios mencionados são traduzidos em fatores quantitativos e fazem com que determinadas empresas viabilizem essa implementação de um WMS. Assim, se sua empresa está avaliando tal possibilidade, esteja preparado para esta moderna integração de soluções de operações e processo. Mais uma vez, aqui, quando estivermos implantando
quando optarmos por um WMS, temos que ver todas as software houses, qual tem a maior aderência ao nosso processo, como essa software house trata as inovações, como isso qual é o benefício que ela me traz nesse tempo de atualização do software, quais são os processos internos que eu vou modificar porque não são relevantes e eu vou fazer da forma como o software está me sugerindo que faça, porque é mais rápido e eu não preciso mudar o software. Enfim, tudo isso é relevante. Da mesma forma que eu faço a análise de um ERP ou de um MRP, eu tenho que fazer de um WMS, não é? É um sistema complexo, mas que tem as suas funcionalidades e a sua capacidade voltada ao atendimento ao cliente, à produtividade, à lucratividade, à otimização dos recursos envolvidos em administração de materiais como um todo, ok? Muito bom. Então, na próxima aula, nós começamos a falar um pouco sobre TMS, Transportation Management System, ok? Até aqui, então, muito obrigado e até mais.